palavra de fogo, de poder. Mas ainda quero deixar uma palavra antes de orar com a igreja. No livro de Juízes, capítulo 7, que fala sobre Gideão. No início falamos sobre Esther, essa rainha que Deus usou para salvar o seu povo da morte. Deus levanta pessoas, Deus faz estratégias, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Não precisa ter título, não precisa ter eloquência, precisa ter um coração entregue nas suas mãos. Aqui diz assim a palavra de Deus, Juízes 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte do vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e covarde, ou medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda é muito povo, faze-os descer as águas, e ali provarei. E será que daquele que eu te disser, este contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas como o cão lambe, esse porás à parte. Porém também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Irmãos, Deus abençoa a todos, amém? Mas Deus não trabalha com todos. Deus abençoa a todos, porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus misericordioso, e por graça e misericórdia Ele abençoa a todos. Mas quando Ele coloca o propósito de colocar pessoas para trabalhar no seu lado, Ele não trabalha com todos. Às vezes Deus é seletivo, às vezes Deus escolhe, às vezes Deus fala: você pode, você ainda não pode, você tem condição, você ainda não tem condição. Deus, Ele sabe quem pode ir mais longe e quem não pode. Deus não vai lutar com quem não está preparado. Esse texto aqui, irmãos, ele nos mostra que havia uma batalha a ser lutada contra um exército de mais de 105.000 homens, e o exército de Israel tinha 32.000 homens, já era uma desvantagem muito grande. Só que o Senhor olhou para o arraial e disse: ainda é muita gente para eu dar essa vitória a vocês. Vocês vão dizer que foi a mão de vocês que conquistou essa vitória. Então eu vou dizer uma coisa para vocês: manda os covardes embora, manda os medrosos, os covardes que têm medo, embora para suas casas. 22.000 covardes foram achados ali no meio do povo. Tinha muito covarde ali, irmãos, tinha muita gente com medo, né? Que Deus falou: pode ir embora, porque com covardes eu não trabalho. Fala para o seu irmão: Deus não trabalha com covarde. Irmãos, Deus não trabalha com covarde, Deus trabalha com quem tem coragem. Nós estamos num tempo em que nós precisamos ter coragem, né? Nós precisamos ter coragem para poder vencer com Deus, para poder lutar ao lado de Deus. Tem que ter coragem. Existe algum tipo de coragem que Deus vai exigir de você. Coragem para negar o pecado que te seduz, né? Coragem para negar o pecado que te seduz é fácil. Agora eu quero saber se você tem coragem para negar o pecado que chama a sua atenção, aquele que mexe no seu coração. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, irmãos, para a gente dizer aos canais de televisão, às mídias sociais: eu vou desligar vocês porque eu vou orar, eu vou falar com meu Deus, eu vou me prostrar diante daquele que vive, diante daquele que reina. Eu tenho que ter coragem para desligar às vezes o botão da televisão na minha casa, para colocar tudo de lado e me ligar no Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho que ter coragem, irmãos. Eu tenho que ter coragem para ser fiel a Deus quando está todo mundo à minha volta sendo infiel. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter coragem
para tratar bem quem lhe trata mal. Sim ou não, irmãos? Tem que ter coragem, né, para dizer: eu amo você apesar de você não me amar, eu oro por você apesar de você não fazer o mesmo por mim, eu cuido de você apesar de você não cuidar de mim. Eu tenho que ter coragem para fazer isso. Essa é a coragem do amor, a coragem afetiva, a coragem que estava no coração de Jesus, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Coragem para interceder por quem está ferindo, por quem está machucando a sua vida. Foi o que Jesus fez. E essa mesma coragem Estevão teve quando estava sendo apedrejado, ali no livro de Atos dos Apóstolos, sendo apedrejado. Estevão, Senhor, orou e disse: Pai, não lhes imputes este pecado, né? Praticamente ele entrou em sintonia com Jesus naquele momento. Ele foi absorvido pela vida de Jesus. Jesus tomou conta completamente do coração de Estevão. Tanto é que ele viu os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus. Irmãos, ele estava totalmente mergulhado na glória. Estevão era alguém que já estava com o coração, os olhos voltados para o céu. Ele teve coragem, irmãos, de orar por quem estava apedrejando a sua vida. E às vezes tem gente que joga pedra em você, irmão, e você tem que ter coragem de orar por essas pessoas, não para Deus matar elas, mas para Deus abençoá-las, para Deus mudar o coração delas. Nós temos que ter coragem, irmãos. Deus precisa de coragem de cada um de nós. Mas eu creio que existe uma coragem, irmãos, muito especial que Deus quer dos crentes hoje, que é a coragem de investir na sua vida espiritual, na sua identidade espiritual, mais do que na sua prosperidade material. Porque nós vemos um tempo em que a sedução do mundo, a sedução das riquezas, a sedução dos prazeres, a sedução do dinheiro, a sedução da vida boa, ela tem pegado o coração de muitos crentes. Tem muitos crentes que estão hoje muito preocupados em ter uma vida boa, mais do que ter uma vida com Deus, mais do que ter uma vida em Deus. Estou preocupado em ter dinheiro no bolso, casa boa, vida boa, prazeres, mas não estou preocupado em ter uma vida cheia da presença de Deus. Tem muito crente hoje abrindo mão de santidade, fidelidade, integridade para ter dinheiro. E eu quero dizer para você, quem vive assim, Deus não vai escolher para vencer com Ele. Quem quer ser escolhido para vencer com Deus aí? Tem que ter coragem, irmãos, para negar o mundo. Tem que ter coragem para dizer não ao pecado. Tem que ter coragem para dizer não ao mundo. Tem que ter coragem para dizer não à carne, para dizer sim às coisas do Espírito. Hoje Deus precisa de pessoas que queiram trabalhar ao seu lado, que queiram caminhar ao seu lado. E para que isso aconteça, algumas disposições precisam estar em você. E a primeira disposição que eu quero dizer para você, que precisa estar em você nessa noite, além da coragem que nós já falamos aqui, porque, irmãos, o Senhor disse: quem for covarde, pode ir embora, né? Quem for covarde, não precisa ficar, né? Fiquem os corajosos. Irmãos, Deus, Ele está procurando quem tem coragem para caminhar com Ele, coragem para lutar as guerras espirituais desse tempo. Estamos vivendo guerra, irmãos. O inimigo, ele é intimidador. Eu estava falando com o Jorge aqui antes do culto começar, que hoje nós vivemos um sistema mundano, demoníaco, onde o inimigo ele tem trabalhado através, irmãos, de todos os setores da sociedade, através da política, através do sistema jurídico, através da cultura, através de todos os meios que ele tem na mão, para intimidar aquele que quer andar certo e fazer a vontade de Deus. Tipo, se você levanta a bandeira daquilo que Deus defende, daquilo que a Bíblia defende, imediatamente uma multidão de gente se levanta contra você. Sim ou não, irmãos? Alguns dias atrás eu vi aquele deputado Nicolas Ferreira defendendo lá no Dia da Mulher, dia 8 de março, que aqueles que são trans, né, não estivessem competindo com as mulheres, vamos dizer assim, nas categorias esportivas, porque, irmãos, é uma covardia, né? Se o homem se sente mulher, é uma coisa. Agora, ele usar disso para ele competir contra uma mulher de igual para igual, né, em categorias de eventos, vamos dizer assim, em meios esportivos, isso é errado, porque ele vai levar vantagem sempre, né? Irmãos, isso é estudo.
a mulher, ela tem 70% da força do homem nos seus membros superiores. Questão de capacidade aeróbica, a capacidade aeróbica da mulher em relação aos membros superiores é de 70% em relação à força do homem. Ou seja, sempre ela vai dar 30% atrás. Os irmãos estão conseguindo entender? E nos membros, não, estou trocando as bolas aqui, irmãos. Nos membros superiores é 50%, é menos ainda. Ou seja, uma mulher ela é 50% mais fraca que o homem nos membros superiores. Nos membros inferiores ela é 70%, ela tem 70% da força de um homem. Ela é 30% mais fraca que um homem. Aí como que ela vai competir com um homem? Então, se a pessoa se sente mulher, se ele se sente um tamanduá, se ele se sente um tatu, se ele se sente do jeito que ele acha que ele deve se sentir, irmãos, isso é uma situação. Agora, você criar uma situação para competir, colocar em pé de igualdade, é errado. E ele falou isso apenas defendendo as mulheres. O que aconteceu? Todo mundo caiu em cima dele, né? Várias pessoas, a mídia, artistas, enfim, irmãos. Por quê? Porque ele está defendendo um posicionamento ético, um posicionamento correto, né? Não vou nem dizer que seja bíblico, porque não dá para discutir transexualidade, mas, irmãos, ele está defendendo algo que é ético, é moral, é correto, é sensato, mas porque contraria aquilo que o mundo quer, ele está errado. Ele foi considerado como alguém que agiu errado. Assim, irmãos, está o mundo contra nós. Então nós temos que ter coragem de nos posicionarmos. Nós temos que ter coragem de dizer: eu creio que homem é homem, mulher é mulher. Amém, irmãos? Porque o mundo está querendo tirar de vocês, pais, e de nós, vocês não nós, né, que eu também sou pai, mas os meus filhos já estão todos adultos, né? Então eles já sabem que homem é homem, mulher é mulher. Mas quem tem filho pequeno precisa ter coragem de ensinar isso para os filhos, né? Por quê? Porque o mundo aí fora está tentando tirar essa coragem dos pais. Dizer: não, pai, você não pode fazer isso, não, mãe, você não pode fazer isso, porque o filho hoje ele pode escolher o que ele pode ser, o que ele quer ser. Mentira do diabo. Deus já definiu o sexo, o gênero de cada pessoa no seu nascimento, né? O que acontece? Se nós nos posicionamos, nós começamos a ir contra o sistema. Se nós vamos contra o sistema diz que nós estamos errados. E se nós insistimos, vem um juiz do Supremo Tribunal Federal e vem contra nós. Por quê? Porque o sistema ele quer nos oprimir. Ele quer dizer para nós que nós não podemos fazer o que é certo segundo a visão de Deus. Mas eu quero dizer para você: você pode e deve, e o Senhor vai te sustentar no final. O Senhor vai te respaldar no final. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: o homem pode achar que ele manda aqui na terra, mas Deus manda na terra, no céu e debaixo da terra. Deus comanda todas as coisas, e é com Ele que nós temos um compromisso. Gideão, irmãos, ele teve a disposição de crer na vitória e na mudança quando a causa parecia perdida. Porque imagina, irmãos, Deus deixa você tem 32 mil homens, aí Deus deixa você com 300, fala: vai lutar contra 105 mil. Irmãos, é ou não é uma causa perdida? Humanamente falando, é a mesma coisa que você fala assim: eu vou, mas a causa está perdida, né? A causa está perdida. O Senhor falou, sabe o que o Senhor está falando para Gideão naquele momento? Ela pode estar perdida para você, mas ela não está perdida para mim. Amém, irmãos? Você tem que entrar nas batalhas que parecem que a causa está perdida, entendendo que não existe causa perdida para Deus. Às vezes você olha para dentro da sua casa, para um problema que está lá dentro da sua casa, e você fala: essa causa está perdida. O Senhor puxa a tua orelha e fala: para você, não para mim, meu servo. Não é eu que ando contigo? Eu não sou teu Deus? Você não me clama por mim de noite? Você não vai na minha casa dizer que eu sou o Senhor da sua vida? Então anima o teu coração, porque essa causa não está perdida. O seu filho não é uma causa perdida, sua vida financeira não é uma causa perdida, as questões da sua vida que parecem ser impossíveis de serem resolvidas, não são, porque Deus está contigo. Porque, irmãos, para Deus não tem causa perdida.
Para Deus não tem batalha perdida. Você está do lado daquele que vence por você. Irmãos, nós vencemos não porque nós temos as melhores armas. Nós vencemos não porque nós somos o povo mais numeroso da terra. Nós vencemos não é porque nós temos o conhecimento científico mais elaborado. Nós vencemos porque nós temos o Deus Todo-Poderoso conosco. Nós vencemos porque nós estamos do lado de Deus e Deus está do nosso lado, irmãos. Deus sempre fez questão de colocar o seu povo em desvantagem. Em muitas situações, dentro da palavra de Deus, dentro da história bíblica, o povo de Deus sempre esteve em desvantagem. E Deus fez questão de trabalhar desse jeito, para mostrar aos inimigos que quem faz a diferença é Ele. Quem faz a diferença na sua vida, na sua casa, é o seu Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, tenha disposição de crer que apesar da causa parecer impossível, perdida para você, ela não está porque Deus está contigo. Deus está do teu lado, irmão. Deus está do teu lado, irmã. Nessa noite você veio aqui neste lugar de adoração para ouvir essa palavra, porque você estava desanimado, você estava desanimado essa semana, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te levantar e dizer para você que Ele é o teu Deus. E Ele nunca vai te colocar diante de uma batalha que Ele não esteja com você, ao seu lado, para te dar a vitória. Deus não nos coloca diante de um mar vermelho que Ele não possa abrir. Deus não nos coloca num deserto da onde Ele não possa tirar água da rocha. Deus não nos coloca diante de um exército que Ele não possa vencer. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, anima o teu coração, porque maior é aquele que está contigo do que aqueles que estão contra você. Irmãos, eu fico imaginando quando Eliseu e Geazi estavam diante da mesma situação. Eles estavam diante do exército sírio que cercou o acampamento. Só que Geazi apavorou, Geazi desesperou, porque ele só viu o exército sírio. Eliseu ficou tranquilo. Eliseu dava risada. Por quê? Porque além do exército sírio, ele viu os carros de fogo, os anjos, os cavaleiros de fogo que estavam ali, que eram muito mais numerosos do que aqueles que estavam contra eles naquele acampamento. Eu quero dizer para você, querido, mais é quem está ao teu lado do que quem está contra você. Mais é a providência de Deus na sua vida do que a ação do inimigo contra a sua vida. Mais é a vitória de Deus na tua vida do que as derrotas que o inimigo está estruturando contra a sua vida. Mais são os milagres de Deus para te favorecer do que a ação do inimigo para te derrubar. Mais são as vitórias, mais são as bênçãos, mais, irmão, é Deus contigo do que o inimigo contra você. Nós temos, irmãos, que ter a disposição de acreditar que é possível ver mudança, ver transformação, quando tudo parece que não pode ser mudado, quando tudo parece que não pode ser revertido, ainda pode, pelo poder de Deus. Quem crê nessa verdade, tome posse disso no seu coração, tome posse disso no seu espírito, em nome de Jesus. Uma outra disposição que você precisa ter, se você quer trabalhar com Deus e vencer com Deus, porque como eu disse, Deus abençoa todos, mas Ele não trabalha com todos. Se você quer ser alguém que trabalha ao lado de Deus e que vence as batalhas com Deus, tenha a disposição de se arriscar na fé para ver Deus agir. Amém? Fala para o seu irmão e se arrisca na fé, irmão. Tem que se arriscar na fé, irmãos. Gideão, ele teve que se arriscar, entrar no campo de batalha com 300 homens, para enfrentar um exército de mais de 100 mil homens. É se arriscar ou não é, irmãos? Ele se arriscou. Ele se arriscou na fé, porque pegou 300 homens, uma quantidade ínfima, diante de um exército tão numeroso. Ele se arriscou. Ele se arriscou na fé. Sadraque, Mesaque e Abednego se arriscaram na fé quando disseram:
esses joelhos não se dobram diante de nenhuma estátua, esses joelhinhos só se dobram diante do Rei, do Senhor, de Yahvé, de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Eles se arriscaram quando eles não dobraram os seus joelhos diante da estátua de Nabucodonosor. Pedro se arriscou na fé quando estavam todos no barco e Jesus vinha caminhando sobre as águas. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. Me faz ir ter contigo sobre as águas. Daniel se arriscou na fé quando havia um edito de morte para quem orasse, e ele foi lá ao meio-dia, abriu as janelas e orou ao Deus Todo-Poderoso. Ele se arriscou na fé. Daniel se arriscou, Sadraque, Mesaque e Abdenego se arriscaram, Gideão se arriscou na fé. Todos esses homens se arriscaram na fé, mas no final o que prevaleceu foi a vitória, não foi a morte, não foi a tragédia. Eu quero dizer para você, querido, se você tem uma fé que não permite você se arriscar nela, é uma fé que não vale a pena. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Se você quer viver algo com Deus, você tem que se arriscar mais na fé. Pastor, o que é se arriscar na fé para nós hoje? É você se entregar mais à sua dependência de Deus, é você orar mais, é você estar mais na presença de Deus, é você se entregar mais a Deus e menos a você mesmo, é você depender mais de Deus do que de você mesmo. Isso é se arriscar na fé. Quando Pedro pula daquele barco e os outros ficam no barco, quem estava dependendo mais de Deus naquele momento? Quem ficou no barco ou quem pulou na água? Hein, irmãos? Quem pulou na água. Para nós é muito fácil grudar no barco, irmãos. Para nós é muito fácil ficar onde parece que é mais seguro. Mas às vezes, para a gente poder viver algo diferente com Deus, a gente tem que se arriscar um pouco mais com Deus. A gente tem que se entregar um pouco mais a Deus. A gente tem que depender um pouco mais do agir de Deus na nossa vida. Às vezes a gente quer viver coisas grandes com Deus, mas sem demonstrar uma grande fé no Deus que nós servimos. Nós queremos coisas grandes de Deus, mas não temos coragem de demonstrar mais fé nele, mais confiança nele. Irmão, Gideão se arriscou na fé. Se arrisque, se entregue mais ao Senhor, esteja mais presente na igreja, reuniões de oração, faça um propósito de vir, de estar presente. Isso é se arriscar mais na fé, isso é se entregar mais à fé. Quando você começa a fazer isso, você começa a ter experiências que aqueles que não estão se arriscando não têm. Guarda essa frase no seu coração. Batalhas, quando eu entro em batalhas que ninguém quer lutar, eu recebo recompensas que ninguém vai receber. Amém? Vou repetir. Quando eu entro em batalhas que ninguém quer lutar, eu recebo recompensas que ninguém vai receber. Porque existem recompensas que só serão dadas para aqueles que lutam. Se você não luta, como que você quer receber a vitória? Se você não entra na peleja, como que você quer ter a vitória sobre ela? Irmãos, nós precisamos entender que o Senhor está chamando a gente. A igreja precisa se levantar com coragem, coragem ética, coragem moral, coragem bíblica, de dizer: eu sirvo a Deus, eu estou com o Senhor. Eu tenho que me levantar em oposição ao mundo das trevas, que está nos oprimindo, que está vindo contra nós, dizendo: eu sou mais forte do que você, o meu poderio é muito maior do que o teu, e pode até ser humanamente falando, porque a gente olha à nossa volta, irmãos, a gente vê corrupção no poder jurídico, corrupção no poder legislativo, corrupção no poder executivo, corrupção na cultura, nas mídias, na televisão aberta, na televisão fechada. Irmão, a gente vê corrupção em tudo. Parece que realmente nós somos um povo que estamos lutando contra um mundo de iniquidade muito grande, e realmente é, mas quem nos dá a vitória é o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Ele está do nosso lado para nos dar a vitória, mas nós temos que nos posicionar. Eu tenho que crer que as coisas podem mudar pelo poder de Deus. Eu tenho que me arriscar na fé.
Irmãos, uma outra disposição que eu preciso ter na minha vida é a disposição de demonstrar compromisso com Deus na dificuldade. Fala para o seu irmão aí, na dificuldade, demonstre que você é de Deus. Irmãos, é fácil demonstrar que a gente é de Deus quando está tudo bem, sim ou não? Quando a conta bancária está cheia, o bolso está cheio de dinheiro. Peguei minha carteira aqui, está cheia de cartão, irmão. Não tem dinheiro aqui, não. Mas eu também não posso dizer que Deus não nos tenha abençoado. Deus tem abençoado sim, em nome de Jesus, amém? A gente não pode chamar miséria, não. Então Deus tem nos abençoado sim, em nome de Jesus. Quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem saúde, quando está todo mundo nos aplaudindo, é fácil demonstrar que a gente é de Deus, sim ou não? Mas e quando está todo mundo contra a gente? E quando o dinheiro acabou? E quando a saúde não está em dia? É mais difícil. Então você tem que demonstrar que você é de Deus. Você tem que demonstrar que você tem compromisso com Deus na dificuldade. Aqueles 300 homens, eles demonstraram que eles tinham compromisso com Deus na dificuldade, porque eles teriam que enfrentar um desafio muito grande. Eles não estavam ali se colocando na presença de Deus no momento de vitória, eles estavam ali se colocando na presença de Deus no momento de grande conflito, de grande batalha. Mas eles estavam demonstrando o seu compromisso com Deus, apesar do problema, da luta que eles tinham que enfrentar. Então eu quero dizer para você, querido, não permita que a luta, que a dificuldade, que o problema te impeça de demonstrar a Deus que você tem compromisso com Ele. Aqueles homens, ninguém conhecia eles, irmãos, tanto é que o nome deles não está em lugar nenhum. Quem são os 300 de Gideão? Não sei. Não, o nome deles não aparece, não está ali o nome deles, mas estão ali, mas eles foram colocados em evidência. Isso quer dizer que você não precisa aparecer. Você pode servir a Deus no anonimato, mas quem serve a Deus no anonimato será honrado por Deus à vista de todos. Amém? Quem serve a Deus no anonimato será honrado por Deus à vista de todos. Por quê, irmãos? Porque para todos nós existe um momento de anonimato. O que Jesus fez até os 30 anos de idade? Tem alguma... A Bíblia fala a partir do momento que ele se batiza, sim ou não? Começa o ministério. Aí vai para o deserto, vai ser tentado pelo diabo, e ele começa o ministério. Mas e antes? Anonimato. Ficou escondido. Moisés, o ministério dele começa aos 80 anos. E antes disso, 40 anos de deserto, 40 anos no anonimato, 40 anos apenas enfrentando dificuldades, problemas, mas sendo treinado por Deus, sendo treinado, sendo preparado por Deus. Quero dizer para você, o tempo em que ninguém sabe o teu nome, o tempo que ninguém conhece você, o tempo que ninguém sabe da sua fidelidade a Deus, do seu compromisso com Deus, é o tempo que Deus está te treinando para te dar vitória amanhã. É o tempo do seu treinamento espiritual. Você hoje está no anonimato, talvez hoje ninguém saiba direito quem você é e o que você faz, mas eu quero dizer para você, Deus sabe, Ele está vendo, Ele sabe quem você é. E quem serve a Deus no anonimato, vai chegar o momento certo em que você será honrado diante de todo mundo. Então fica quietinho no seu lugar, faça o que tem que ser feito sem aparecer, porque na hora de aparecer é Deus que vai colocar você em evidência, é Deus que vai colocar você em destaque. Essas pessoas estavam ali escondidas no meio de 32 mil homens, mas estavam ali sendo vistos por Deus. Deus já sabia quem eles eram, Deus já sabia que eles seriam as pessoas que Ele iria trabalhar com eles, seriam as pessoas que Ele escolheria para estar ao lado dele, desenvolvendo uma grande obra de libertação, de vitória, de bênção em favor do seu povo. Hoje é tempo de Deus levantar dentro da igreja os 300 de Gideão, aqueles que Deus vai usar, aqueles que Deus vai colocar ao lado dele para serem canais de bênção aonde o Senhor os colocará. E se você está aqui nessa noite, essa palavra é para você.
Se você está aqui nessa noite, é porque Deus quer trabalhar isso na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer colocar no seu coração este propósito de ser alguém que vai ser usado por Deus, na sua casa, na igreja, aonde Deus tem te levantado. Porque a palavra de Deus ela não é ministrada sem destino. Se ela está sendo liberada hoje, vocês estão aqui, é porque esta palavra é para vocês. É porque o propósito de Deus é na vida de vocês. É porque Deus quer levantar vocês. Amém, irmãos? Deus está trabalhando na sua vida, irmã. Fica firme, não entrega os pontos. Deus está trabalhando na sua vida, irmã. Não entrega os pontos. Deus vai te honrar. Aleluia. Uma outra disposição que você precisa ter para servir a Deus é a disposição de cuidar das suas necessidades sem se descuidar da obra. Amém, irmão? A palavra de Deus diz que Deus mandou os homens beber água, sim ou não? E a palavra foi: quem beber água como um cão, mergulhando e colocando a cara na água, esses Deus colocaria à parte. Mas quem pegasse a água na mão e levasse até a boca, com esses Deus trabalharia. Porque, irmãos, porque aquele que pega a água na mão e leva até a boca, ele está cuidando da sua necessidade de se hidratar, sem se descuidar do inimigo. Ou seja, ele está cuidando da sua necessidade, mas de olho na obra, de olho na missão. Quem mergulha de cabeça na água representa aquele crente que está mergulhando nas suas necessidades pessoais e está esquecendo a obra de Deus. Tem muito crente que está mergulhando. Deus fala: com esse não dá para trabalhar, porque o coração dele está inteiramente entregue aos seus desejos e às suas necessidades. Mas aquele que leva a mão à boca, ele está cuidando de si e está cuidando da obra, está cuidando de si, está cuidando do reino. Então eu quero dizer para você que Deus quer que você cuide da sua necessidade. A gente precisa comer, beber, vestir, amém? Mas Deus não quer que você perca a visão da missão que Ele te deu, do trabalho que Ele te confiou. Deus te chamou e Ele quer que você concilie cuidar das suas necessidades e cuidar da obra. Cuidar das suas necessidades, cuidar da sua vida espiritual. É preciso, irmãos. Não podemos cuidar só da nossa vida material e nos esquecermos de cuidar das coisas espirituais. Amém, igreja? Em último lugar, tenha disposição de crer que Deus usa o que é pequeno para fazer coisas grandes e extraordinárias na terra. 300 homens é uma quantidade muito pequena, mas Deus não precisou mais de 300 para trazer uma grande vitória. 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, para alimentar mais de 10 mil pessoas. Dá ou não dá? Na mão de Deus dá. 300 homens para vencer aquela batalha não dava, com Deus deu. 5 pães, 2 peixinhos, humanamente falando, não dá, com Deus dá. Com Deus é possível. Davi, o menor da sua casa, vai lutar contra Golias, o guerreiro mais poderoso dos filisteus, talvez da terra naquela época. Dá para vencer? Sem Deus não, mas com Deus Davi saiu vitorioso. O que eu quero dizer para você: não subestime o valor das coisas pequenas. Às vezes o que é pequeno é o que Deus vai usar. Às vezes o que é pequeno, o que é insignificante, o que ninguém dá valor, é o que Deus vai usar. Não subestime o valor das crianças, irmãos. As crianças têm um grande valor para Deus. São pequenas, porém o Senhor ama as crianças, tem cuidado delas, e nós precisamos cuidar das crianças com muito carinho. Eu quero que você fique em pé. Hoje eu não vou orar assim por ninguém. Eu quero que você fique em pé. Nós vamos orar daqui mesmo. Eu quero que você tome posse no seu coração, estar orando
Quero que você tome posse da bênção de Deus na sua vida. Na hora que eu estiver orando, eu falar de cura, você falar para você mesmo: essa cura é para mim. Tome posse no seu coração. Vamos orar também pelas crianças, para que Deus continue guardando as nossas crianças, livrando as nossas crianças de todo mal. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença. Grande é o Senhor em glória, em majestade e em poder. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para renovar a nossa fé em Ti, a nossa fé no Teu poder, a nossa fé no Teu agir. Deus de glória, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que restaura vidas. Eu creio no poder da cura, eu creio na cura que o Senhor libera. Ó Deus, o Teu trono de graça sobre aqueles que estão doentes. Nesta noite, que a cura do Senhor alcance aqueles que estão doentes nesta casa, aqueles que estão enfermos dentro dessa casa, meu Pai. Eu te peço agora, visita os doentes, visita, Pai, os enfermos. Põe a tua mão de poder sobre eles, Pai. Libera sobre eles a cura física que eles precisam receber nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Do alto da cabeça até a planta dos pés, vai tocando nessas vidas, vai liberando, ó Pai, a cura do Senhor sobre essas vidas. Pai, visita cada coração dentro da sua necessidade. Aqueles que estão, meu Pai, desanimados, abatidos por causa dos problemas, por causa das dificuldades desse tempo, Senhor, vai tocando agora com o Teu renovo. Vai colocando nesses corações, meu Pai, a convicção da vitória em Cristo Jesus. Vai tirando do coração dessas pessoas o medo, vai tirando do coração dessas pessoas a insegurança, vai tirando do coração dessas pessoas, meu Pai, a incredulidade. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vai renovando a fé nesses corações. Deus, em nome de Jesus, todos que vieram para cá desanimados, tristes, abatidos, que saiam daqui nessa noite renovados, fortalecidos, animados pelo Teu poder, aleluia, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, põe a Tua mão de poder sobre aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Deus, traga a solução, traga a resposta, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, seja o Deus da providência. Ó Deus, Jeová Jireh, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família dessa igreja. Age na vida daqueles, meu Pai, aonde a contenda, a discórdia tem entrado no lar, e o marido e a esposa estão quase se separando, meu Pai, porque o espírito da contenda, o espírito da separação tem entrado ali. Senhor, repreenda esta ação. Ó Deus, restaura os relacionamentos quebrados através do perdão. Que haja liberação de perdão, que haja arrependimento diante do erro, para que haja mudança. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos as crianças nas Tuas mãos, Pai, os filhos pequenos de todos os crentes dessa igreja, colocamos nas mãos do Senhor e pedimos que o Senhor coloque anjos guerreiros, com espadas de fogo desembainhadas, que eles estejam, meu Pai, guardando essas crianças dia e noite e dia, que eles estejam guardando essas crianças, livrando essas crianças de todo mal, Senhor. Ó Pai, colocamos as crianças nas mãos do Senhor, as crianças dos filhos, os filhos, meu Pai, de cada membro dessa igreja, nas mãos do Senhor. Pedimos que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus.
Pedimos também, meu Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, guardados, protegidos, debaixo da Tua mão de poder. Ó Deus, que possamos descansar debaixo do Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esta igreja, abençoa também a refeição que foi preparada pelas irmãs aqui na cozinha da igreja. A irmã Cecília, meu Pai, que trabalhou para fazer essa janta. Abençoa, Pai, essa refeição que vai alimentar o nosso corpo físico. Nós colocamos também nas mãos do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe dízimo, pode vir aqui à frente. Eu vou estar orando por você, abençoando também a sua vida. Temos a irmã Ana aqui. Tem mais alguém? Mandíbula. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estão as Tuas servas, que nessa noite estão entregando no altar do Senhor dízimos e ofertas. Que o Senhor abençoe a vida delas.